bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Sérgio Wagner, médico, especialista em medicina de saúde preventiva, medicina do trabalho e também dependência química. Dr. Sérgio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer conversar com o senhor. Muito boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço à TV Mar, a você, Renata, e a todos os telespectadores da da televisão Mar, né? Mas é uma satisfação esclarecer alguma coisa relacionada a todos os assuntos que forem surgindo com o tempo. Que joia. Doutor, que momento complicado estamos todos vivendo, esse momento de Covid, de pandemia, né, da saúde, que a gente precisa cuidar muito. Doutor, o senhor hoje, quantos pacientes o senhor atende ou atendeu nesse período todo com Covid, com suspeita de Covid? Nos conte um pouco sobre isso. Faz 1 ano e 4 meses, começou em março do ano passado. Mais de 600 pacientes no total. Atualmente tem poucos atendimentos, caiu bastante. Há 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, uma média de 15 pacientes por dia. Atualmente, uma média de 3, 4 por dia, está sendo bem pouco, né? Poderia falar 24 horas sobre o Covid, existe muita coisa específica dele. É uma doença que nós, médicos, ainda não sabemos ao certo, né? Então, mas a prática nos ensina muita coisa, né? O tratamento na hora certa, ele tem 3 fases, né, o Covid. Então, tudo isso nós aprendemos no dia a dia, na prática, na linha de frente, trabalhando na linha de frente. O senhor falou em 3 etapas. Como seria isso, doutor? Existe a primeira fase do contágio, que geralmente vai do 1º ao 5º dia, e do 5º dia em diante é necessário entrar com tratamento, e geralmente a gente já trata no 1º dia que ele vem a E existe a terceira fase, quer dizer, a segunda fase é do 5º ao 10º dia. Depois tem mais ou menos o pós-Covid, que muitas vezes complica também. Seria do 10º dia em diante, 14º dia. Então, a fase geralmente é da fase inflamatória. A segunda fase é a fase que ele realmente, o Covid, o vírus, ele costuma atacar algum órgão. Que geralmente são os rins, o coração, que tem problema cardíaco. Já vi casos de prostatite, de próstata, mas geralmente 90% é o pulmonar, a parte respiratória, seria a pneumonia viral. Existe o sintomas leves, o moderado e o grave, né? Mas a sorte é que nós temos muitos sintomas leves, não existe assintomático, tá? Essa história de que não tem sintomas. É verdade. No mínimo, coriza, uma dor de garganta, uma leve dor de cabeça, que a pessoa às vezes não se dá conta. Entendi. Mas, muitas vezes a pessoa já veio positivo, muitas vezes curado, ele se deu conta que teve. E ele diz assintomático, mas ele fazendo uma análise, ele chega a uma conclusão que teve o sintoma. Então, leve, moderado ou grave, esses sintomas inevitáveis. Interessante o senhor falar isso, doutor, porque muitas pessoas dizem, eu fui assintomático, mas então não existe isso, alguma coisinha aponta que a pessoa está com Covid. Sem dúvida, e muitas vezes a pessoa se confunde com o dia a dia. Por exemplo, o Covid ele tem 2 sintomas bem característicos dele, dor no corpo e cansaço. Cansaço, né? Isso praticamente todos têm, em graus mais leves, outros mais severos. Tá. Existem outros sintomas que o paciente se confunde muito. Uma diarreia, por exemplo, que 30% dos pacientes têm. Uma dor de cabeça forte, que muitos associam àquela enxaqueca que as pessoas já têm. É verdade. E se confundem. Temperatura, então, essa coisa de medir no termômetro no supermercado não vale muito, porque praticamente, acredito que em torno, pela média, 30%, talvez 40% façam febre. Então, essa coisa de 37, isso é bem comum, e a pessoa pode estar com Covid e entrar no supermercado. Sim. Perda do olfato, paladar, em torno de 30% a 40%. Né? Os 2 sintomas mais característicos dele são dor no corpo e um certo cansaço. Né? Porque eles se confundem muito, que é falta de ar, mas às vezes a falta de ar confunde com cansaço. Isso são característicos específicos do Covid. Certo. É importante falar sobre isso porque realmente tem muitas pessoas que às vezes pode estar com Covid, pode estar transmitindo e não sabem, porque acham que é comum essa dor de cabeça, dor de garganta, em função do frio, em função disso tudo que a gente está passando agora.
Inclusive, hoje, minha última consulta foi casualmente foi isso aí. Mas eu me protejo muito bem que nós temos uma triagem. Né? Ele é feito termômetro, mas isso não vale muito. É a Certo. história, a anamnese, a conversa com o paciente na entrada. Se teve contato com alguém, se teve positivo. Esse paciente estava positivo e entrou no meu consultório. Minha última, Claro. mas ele não estava sabendo. Claro que levando para o lado, para um local mais específico para ele, examinando melhor e fazendo aquelas perguntas a fundo, realmente ele já estava com Covid há 10 dias. Entendi. Então fez um teste rápido agora, tadinho, deu positivo. Então são coisas Claro. que você não sabe que tem e transmite para outras pessoas. Muitas vezes, uma família inteira, né? Sim, Pode contaminar outra sem saber. claro. Doutora, e como é que faz? Porque as pessoas fazem teste, né? Quando a pessoa está com Covid, dá positivo. E quando dá aquele falso negativo? No mínimo, após o terceiro dia. Não adianta você fazer Tá. o segundo, terceiro dia de sintomas. Nós aconselhamos fazer após o terceiro dia, e o Uhum. terceiro e o 10º dia. Depois do 10º dia também não adianta muito. Estou falando do suave, tá? Claro. Ele é o que é a fase que ele transmite e que dá positivo, do terceiro ou quarto dia até o 10º dia. Após o 10º dia, alguns, não são todos, Tá. negativa. Depende muito da imunidade da pessoa, depende da resposta imunológica. A pessoa Uhum. pode terminar no 11º dia, mas não são todos. Às vezes Entendi. persiste até o 14º dia. Tanto é que nas empresas se recomenda, tem umas empresas que pagam o teste para utilizar o paciente, o funcionário antes. Então ele já faz no 10º dia, se deu negativo ele volta. Mas o recomendado Certo. é 14 dias. Uhum. Doutor, e pode que uma pessoa seja infectada pela Covid e depois uma reinfecção também. Sim. Isso, a gente pode pensar que uma pessoa pode ser infectada pelo vírus duas vezes, mais vezes. Como é que fica isso, doutor? Porque isso é uma dúvida que a gente tem, né? Sim, até pouco tempo atrás, nós médicos não acreditávamos muito nisso. Ano passado, Tá. mas neste ano nós já temos vários casos que pegaram pela segunda vez. Uhum. Acredito que, no mínimo, 3 meses. Mas eu ainda acredito que deva ser de 6 meses atrás. Isso depende muito do Claro. grau de defesa que você adquiriu na contaminação do vírus, né? Uhum. Tem Sim. pessoas que eu acredito ainda em 6 meses a 9 meses que esteja imune, mas isso depende Uhum. de cada paciente. Uhum. Doutor, e essas variantes que a gente está ouvindo falar, né? Que tem a variante que está lá no Amazonas, a variante está no Rio Grande do Sul, essas variantes, elas podem ser realmente mais transmissíveis, como dizem, e uma pessoa que pegou um tipo de variante pode pegar outro? Ou como é que funciona isso? Porque a gente fica preocupado quando a gente vê variante tal. Isso realmente ele vai modificando, o vírus vai transmutando, por isso tantas variantes assim? Renata, eu sou muito sincero nessas coisas. Assim como eu te digo, se a vacina é 100% segura, ninguém sabe de muito Uhum. ainda. Essa tal da variante deve existir, né? E eu acredito que de 2, 3 meses para cá ela tenha entrado aqui no Rio Grande do Sul, realmente é verdade. Por quê? Eu não sou entendedor nesse assunto, mas o que a gente percebe na prática? O Covid atualmente, na forma grave, ele está dando muito mais sintomas e pioras para o paciente do que ano passado. Então, essa Uhum. variante existe. Né? Certo. Em função da vacina, que cria mutações ou, sei lá, tratamentos, ou, sei lá, deve ter variantes, com certeza, Uhum. mas eu estudei a fundo, a gente trata, tem que tratar o que vem vindo, né? Os Claro. medicamentos para prevenir essa pneumonia viral, principalmente, e os sintomas associados. Essa história Uhum. não tem medicamento, isso não existe e deve ser monitorado. Aliás, os meus pacientes, é uma obrigação minha como médico, acompanhar 24 horas. Essa história Uhum. de passar medicamentinho na receita, ir para casa e voltar só se piora dos sintomas, isso não existe. Isso Claro. depois de 1 ano e 4 meses.
Até que em Rio Grande nós temos isso, é inadmissível, mas infelizmente existe ainda. Vou fazer um trabalho à parte, né, porque não houve consenso em questão de tratamento, mas eu sei que existe, né? Certo. 600 devo estar com 600 a 700 pacientes de 1 ano e 4 meses. Tenho baixa realmente de 16 pessoas, morreram, mas é um índice pouco, mas todos foram monitorados 24 horas. Acompanhamento com tratamento, com orientação, porque essa doença tem muito a ver com o psicológico, né? Uhum. Com saturação em casa ou na clínica. O WhatsApp funciona muito bem, a pessoa se sente mais acolhida e protegida com Claro, com certeza. Sim. fala amparada jogada em casa. Isso não funciona. Uhum. Porque quando a gente escuta, né, dizer assim, se piorar os sintomas, procura um médico, Não. imagina, daqui a pouco a coisa já está fora de controle. Às vezes já chegou tarde, né? Foi oposto. Para mim, às vezes chegaram lá pelo sétimo, oitavo, 10º dia e já não tinha mais solução. Então, Claro. existe aquela fase que eu falei antes, a segunda fase, a fase inflamatória, que ela realmente necessita de um tratamento específico e Uhum. em melhoras significativas. Via oral, no segundo momento de tratamento injetável, tratamento e em terceiro momento oxigênio. Tratei muitos pacientes com oxigênio até em casa, muitos evitaram de ir para o hospital, realmente. Uhum. Né? Sim. E tem tratamento, sim, isso é sério, realmente essa doença existe, eu falei desde o início. É um vírus, ele é invisível, mas realmente ele existe. E Claro. dá danos realmente para o corpo. Uhum. Doutor, quando a gente fala que o senhor fala que o paciente ficou no oxigênio, ficar no oxigênio é diferente de ser entubado. Sim, uma saturação entre 95 e 100 é considerado boa. Entre Certo. 95 e 90, existe aquela pneumonia viral começando. Né? Não precisa oxigênio ainda. Abaixo de 90 pode-se introduzir oxigênio, catéter. Existem vários tipos. Tratei muitos com oxigênio, sim, em casa, Uhum. inclusive 24 horas, 2, 3, 4 litros em casa, em questão de 3 dias melhoram. Né, com Certo. tratamento injetável, né? Não necessariamente precisa internar, mas as Claro. pessoas se apavoram, né, Uhum. de Uhum. maneira desnecessária. Por quê? Porque estavam saturando 87, 85 e 100. A princípio é ruim, mas existem outros fatores que colaboram. Por exemplo, as extremidades frias, uma febre, a própria ansiedade, respirar mal, pode cair a saturação. E as pessoas correram para a UPA, correram para o hospital e não quiseram ficar, Claro. a oxigenação caiu, foram entubados e depois morreram. E muitos médicos, 20 horas, junto comigo. Sim. É importante que a gente fale isso, porque é importante que as pessoas saibam, né, dessas necessidades dos cuidados, necessidade de procurar o médico, porque o que a gente escuta muito, doutor, muitas pessoas falando informações desencontradas que causam, como o senhor falou, de repente um pânico nas pessoas, afeta psicologicamente as pessoas, e daqui a pouco tá todo mundo aí fazendo coisas indevidas, né, e prejudicando a sua saúde. Exatamente. Existe uma coisa que eu coloco muito, no mínimo 3 litros de água por dia, isso ajuda bastante, né? Porque o Covid ele faz uma febre interna. Mas a febre Hum, interna, muitas vezes, não é no termômetro. Então a pessoa fica desidratada, o tratamento não funciona muito bem. Né? E tem pessoas que às vezes não gostam de tomar muita água. Então a tá, hidratação, o Covid dá muita queda de pressão, fraqueza, indisposição. E estando hidratado já melhora. As pessoas às vezes sentem aquela queda de pressão, acham que estão desmaiando, tendo falta de ar e correm para o hospital ou para a UPA. E às vezes é desnecessário. Então a orientação no primeiro dia e o monitoramento 24 horas, ele é muito importante. Essa uhum, diferença a gente percebe, sim. claro, eu imagino. Doutor, agora vamos falar um pouquinho na medicina, que o senhor atua também nessa área, de saúde preventiva. Como é Sim. isso, doutor, essa vasta área da saúde preventiva? É assim, é uma história longa, né? Eu, desde os 6 anos, eu quis ser médico. Eu quis ser médico e não usar remédio para ninguém. Eu sempre quis ser Hum, médico, aquele que trata na palavra, de conversar com a pessoa.
Aliás, hoje, até hoje, eu sempre adoto um método. Todo paciente que senta, eu sempre penso, pode ser meu pai, pode ser a minha mãe, um amigo meu. Então, eu trato eles como se fosse um amigo. Claro. Tem que ser bem acolhido, né? Uhum. Isso, desde pequeno, eu sempre quis fazer. Eu já fazia 6, 7 anos, já visitava os vizinhos do interior. É. Tive uma certa dificuldade, não vou contar toda a história, mas me formei, entrei aos 34, fui agricultor, passei toda a dificuldade, passei fome, dormi em praça pública em Porto Alegre, mas eu queria, tinha o objetivo de ser médico. Médico é aquele que trata todo mundo. Bom, aos Uhum. 30 anos realmente me formei, aqui em Rio Grande. Tá. Eu fui o primeiro a fazer especialidade de medicina de família na época, né? Uhum. Medicina preventiva. Essa medicina preventiva, ela é muito boa, né? Por quê? Porque você previne algo que provavelmente futuramente o paciente poderá ter. Então, o que eu fiz? Depois que me formei, além de abrir a minha clínica, eu fiz um trabalho de medicina preventiva, já que não podia trabalhar no posto, por mim. Que hoje todo mundo conhece, é a tal da ASPREV, Associação de Saúde Preventiva Filantrópica, que faz os trabalhos dos grupos do tabagismo, grupo da reeducação alimentar, era o grupo das caminhadas, que agora nós estamos todos parados. Bom, Aham. suma. O gordo tem muitos problemas, então por que não emagrecer? Prevenir Tá. a hipertensão, colesterol, diabetes, artroses, enfim. Então eu fiz os grupos de reeducação alimentar. O tabagismo. Bom, o tabagismo tem os seus sérios problemas, eu sempre digo. O tabagismo, ele às vezes antecipa a nossa morte em uma média de 7 a 10 anos. Então, Nossa. não dá uma qualidade de vida a mais para os pacientes, né? Tá. Então, o fumante sabe, vocês, todo mundo sabe, que não vou entrar em detalhes, mas ele pode fazer um câncer, enfisema, TPOC, problema vascular, todos têm. Então, por que não prevenir e dar uma qualidade melhor? Então, eu fiz a minha Uhum. medicina por fora, sem ser do SUS, mas de Tá. forma gratuita também, né? Depois entrou o grupo dos dependentes químicos também, que fazia na época, hoje eu faço mais individual, né? Os Uhum. grupos isso não deu muito certo, porque todo mundo se conhece aqui em Rio Grande. Então, Uhum. tem problemas. Então, hoje em dia, mas ainda atuo, inclusive hoje, eu fiz consulta de dependentes químicos, é uma coisa que eu gosto muito. É, a dependência química ilícita ou lícita. Né? Então, Certo. existe o tratamento medicamentoso, o comportamental e a psicoterapia. Né? Então, essas Uhum. três têm que andar juntas, né? E tem que ter um acompanhamento sempre. Uma vez dependente químico, o resto da vida, são doenças crônicas, assim como o fumante dependente químico, obeso, sempre obeso, enfim. A medicina preventiva ela é linda, maravilhosa. Eu atuo de forma indireta hoje, mas comecei e hoje trato mais pela demanda, em função do Covid e os atendimentos clínicos, não me detém muito a medicina preventiva, mas muito e ainda continuo fazendo. Uhum. É importante falar disso porque essa medicina preventiva, o próprio nome já diz, né? É prevenir, é resguardar a saúde antes que seja. Tarde? Claro, exatamente. Doutor, quando a gente fala em dependência química, não é só do cigarro. Não. Acabei de falar, ilícitas, né? Hoje, por exemplo, fiz uma consulta com maconha, né, por exemplo. Mas, em resumo, são todas iguais. Claro que umas um pouco mais fortes, eu sempre digo, a do tabagismo é a segunda droga mais complicada, né, de se obter o sucesso. Uhum. Só perde pelo crack, né? Realmente só perde pelo crack, né? Mas essas outras dependências ilícitas, maconha, cocaína, não vejo grande problema. Tem o álcool também que é lícito, Uhum. mas para mim é satisfatório tirar um dependente, principalmente meu carro-chefe é o grupo do tabagismo, foi, Uhum. está sendo, vai ser depois da pandemia ainda, né? Uhum. De cada 10 nós tínhamos índice muito bom. De cada 10 nós conseguimos tirar 8, né? Isso é um índice alto. O Puxa, que bacana. problema são as recaídas posteriores. Uhum. Isso tem que ter um monitoramento. E nós tínhamos o grupo da manutenção só do tabagismo, né? Uhum. Obtinha o sucesso para depois manter parado esses 8. Né? Porque se Uhum. esses 8 param, geralmente, a grande maioria,
acredito que 80% recairão depois. Então, toda a dependência química é uma doença crônica, ela deve ser monitorada, acompanhada sempre. Uhum. Talvez não mais com medicamento, né? Porque isso é uma fase para se obter a abstinência, quer dizer, a parada, a eliminação da droga, mas depois com acompanhamento psicoterápico e mudança total no comportamento. Uhum. Doutora, a gente pode pensar que a dependência química de drogas lícitas ou ilícitas, elas começam aquele pouquinho, é um cigarro hoje, aí amanhã já são dois, e assim vai indo ou não? Não tem essa fórmula, não é um mais um, e é assim. Renata, é muito complexo eu falar isso aí, porque precisaria um dia inteiro para falar isso aí. Existe o fator hereditário, né, existe Hum, o fator meio, né, onde tá. se insere na sociedade, o convívio social é muito importante, o trabalho, a família, existe o caráter, o perfil da pessoa também tem que ser. Uhum. Se ele herda características genéticas psiquiátricas, né? Então, é uma série de coisas. Existe, às vezes, por exemplo, a gente tem surpresas. A pessoa Certo, que fuma 3 carteiras de cigarro. Ah, mas eu fumo desde os 7, 8 anos, 10 anos. certo. Às vezes tem mais facilidade. Aliás, eu prefiro tratar mais um dependente pesado do que propriamente aquele comportamental psicológico. O Uhum. psicológico, ele é um fumante por fumar. Na verdade, não se obtém bom resultado. O bom resultado mesmo é o dependente químico. Porque eu Tá, consigo, como médico, tratar medicamentosamente. No momento que ele obtém um resultado, ele não quer entrar mais, porque ele sabe. É que nem um alcoólatra, ele bebe tá. uma vez, ele volta, ele sabe que recai. E o Uhum. dependente visto ou o cigarro, ele para porque conseguiu, ele se agarra com unhas e dentes. Uhum. É muito bom, é satisfatório ver esses resultados, às vezes, né? De pessoas Uhum. que às vezes você não acredita, mas que a gente sabe. Com uma boa psicoterapia, nós temos psicóloga, nós temos depoimentos ao vivo, isso é muito importante, pessoas que obtiveram sucesso no passado e que são a resposta viva, né, que realmente transmite aquela mensagem de o quanto o cigarro ou as dependências químicas fizeram danos para ele. Isso é muito Certo. importante. A prática, não só Uhum. teoria. Eu lido muito em toda a medicina, tanto na preventiva como nas dependências, até no Covid, tudo na prática, do dia a dia. Claro, exato. Doutor, e quando o senhor fala em abstinência, por que esse momento da abstinência é uma coisa assim tão forte, tão difícil para a pessoa transpor? Abstinência quer dizer a eliminação, parada ou desintoxicação. É Uhum, uma palavra que assusta. É, uhum, eu nunca digo a palavra nunca, né? A dizer para o dependente químico nunca mais é uma coisa muito longínqua. Você tem que entendo. parar. Não se usa essa palavra. Tanto é que nos nossos grupos a gente faz uma coisa gradativa, né? Não existe a parada estanque. Né? Uhum, No dependente químico existe muita a redução de danos, por exemplo, depende o tipo de dependência. Por exemplo, o crack é melhor usar com redução de danos, quer dizer, partes para outra droga. Aliás, nunca se tira duas drogas ao mesmo tempo. Por exemplo, uhum, usuário de crack e cigarro, ou cocaína e cigarro, não se tira o cigarro. Aliás, o cigarro, ele é a última droga a ser tirada do organismo, né? uhum. A última droga a ser tirada do organismo, porque ele ainda mantém o paciente, tira a ansiedade. Eu sempre brinco, o cigarro ele é um bom ansiolítico e um bom antidepressivo. Uhum, Para fumar, você tem que ter acompanhamento médico com antidepressivo, prescrição certo. médica, antidepressivo e ansiolítico. Né? Uhum, E essa coisa da abstinência, mas assim, vou lhe fazer a seguinte colocação. As internações, por exemplo, aqui na cidade nós temos as fazendas, eles não têm problema de abstinência. Né? Essa abstinência existe muito, esses sintomas da abstinência existe muito quando a pessoa é obrigada a parar, forçada, em casa ou por alguém. Né? Essas internações as pessoas não têm. Por quê? Porque elas mudam seu hábito, comportamento. Isso já desvirtua. Então a uhum, abstinência vai ser bem amena, uhum, bem menos complicada nesse caso. uhum. Mas realmente, a palavra abstinência é a parada total, choca. Realmente essa palavra não uso muito.
Claro. Sim, e o senhor falou uma coisa importante, o psicológico, né? Parece que nunca, parece que não mais, parece uma coisa tão forte. Fica muito longe e a pessoa gera mais angústia e ansiedade. Fala Claro. o dependente químico nunca mais, ele já vai sentir um grau de ansiedade e vai querer, acho que, usar tudo. Então já não se usa essa palavra. Se usa a palavra vamos monitorar, vamos diminuir gradativamente, né? E já vamos entrar com medicamento para tratar os sintomas que vêm ocorrendo. Tem que se Uhum, sentir bem protegido nessa parte. E uhum, está muito certo. Claro, uhum. depende do querer. O querer tem que ser maiúsculo. Não pode Claro, ser minúsculo da boca para fora. Não funciona. Todo mundo claro. quer da boca para fora. Não funciona. Sim, Querer tem que ter objetivos. perfeito. Objetivos. E não digo um objetivo, você já programa 4, 5 objetivos. Porque um objetivo, muitas vezes, você atinge rápido. Por exemplo, um objetivo de conseguir uma casa, um carro. Hoje em dia se consegue do dia para a noite. Não é assim. Uhum, Um objetivo a longo prazo. E tem que ter metas, objetivos sempre, né? Porque ele uhum. consegue depois o próprio inconsciente faz com que ele use novamente. Puxa, consegui meu objetivo, agora posso usar. Isso é o subconsciente, né? Então, Uhum, muito complexo, muito complicado mas não é difícil. Não é uhum. difícil lidar com dependente químico. E esses grupos de apoio, que parece que antes da pandemia, pelo que eu entendi, eles fortalecem o sentimento coletivo de que vamos conseguir. Sim, sim. Terapia de grupo é a melhor coisa que existe, né? Uhum. E nós tivemos grupos antes da pandemia de 50, 60, até 90 grupos de fumantes, estou falando de tabagismo. Certo. Pessoas na colônia dos pescadores, que é o nosso encontro, cabe Tá. 90 pessoas. Claro, nesse grupo não obtive 80%, mas em torno de Uhum. 70, 75% a gente ia obter. Então eu prefiro muito mais pessoas ao mesmo tempo do que uma. Eu gosto de trabalhar em terapia de grupo, grandes grupos. Certo. Sempre é melhor, porque um é espelho do outro. Tu consegues ver pessoas, às vezes, com 10 cigarros, não consegue largar sua dependência, enquanto muitas vezes com 3 consegue. O que ele fez? Então, existem os relatos e 4 encontros, existe toda a parte teórica, a parte de Uhum. depoimentos, a parte prática. É muito interessante, não por ser nosso trabalho, mas ele funciona. Sim. É interessante que obtenha bons resultados. E parece que o senhor fala com muita animação desses resultados quando o senhor vê. Gosto de grandes resultados e bastante volume, de muitas pessoas, né? Claro. E a gente faz pessoalmente, individual, mas eu prefiro muitos conseguir. Minha vontade de botar todo mundo num campo de futebol, fazer um trabalho disso, Sim. pegar bastante pessoas. Né? Com certeza. E a gente vê realmente que o cigarro, uma das drogas mais consumidas, né, causa realmente câncer de esôfago, câncer de pulmão, e as pessoas às vezes parecem que não se dão conta disso, né, de que estão acabando com a sua saúde. Uma época me pergunto, e volta me pergunto nas redes sociais, e televisão e rádio, o que o cigarro faz? Eu simplesmente digo de nocivo tudo, da cabeça até o dedo do pé. Né? Claro. Cabeça, eu posso dizer que dá problema no cabelo. Realmente dá. Sim, o cabelo fica ruim. Não fica daquele brilho de uma pessoa que não fuma. Bom, da unha do pé é a má circulação. Né? Então, da cabeça até o dedo do pé. Imagina. Eu não vou Claro. entrar em detalhes em todo o corpo, porque ele danifica tudo. E aí me pergunta o que melhora? Tudo. Melhora. Uhum. É claro que para alguns é um certo desconforto, mas aí existe aquela questão de você querer parar sozinho com a sua droga. O sozinho é muito ruim, né? Porque Uhum. acontece aqueles sintomas de abstinência, né? É que no cigarro específico é a depressão e a ansiedade. Tem que ser acompanhado com tratamento, terapia medicamentosa. Uhum. Claro, é importante que se diga isso, porque quem quer largar o vício tem recurso, tem tratamento. É importante que se diga isso, né, doutor? E, na verdade, não existe tratamento para nada. Né? Nós temos que tratar cada caso é um caso, os sintomas Claro. estão ocorrendo. Existe alguns medicamentos que se direcionam mais ou menos para o tabagismo, que inibe a vontade de fumar, que dão Uhum. aquele gosto ruim de fumar. Realmente existe o princípio ativo bupropiona, já vou dizer. Né?
Assim como tem o Covid, não existe um medicamento específico para o Covid, assim, medicamento específico para o diabetes, para a pressão alta, existe aquilo que vai aparecendo em cada organismo, né? Então, existem os antidepressivos, e nós temos uma gama hoje de mais de 20 ansiolíticos, nós temos mais de 20, não existe um ansiolítico específico para quem vai parar de fumar. Então, eu lanço mão de, graças a Deus, hoje em dia nós podemos lançar mão de uma gama de medicamentos enorme. E nos últimos tempos, né, os laboratórios têm inovado a cada ano medicamentos novos que realmente são são de ponta. Realmente é verdade. Doutor, agora chegando na finaleira da nossa entrevista, aonde é o seu consultório? Como é que as pessoas podem encontrar o senhor nas redes sociais? Eu trabalho quase que 24 horas, né? Acordo às 7 da manhã, mas ainda dá tempo de ver os meus filhotes em casa. Ai, Né? que bom! Mais ou menos. Né? Depois das 10h30, a gente tem 2 filhotes, a minha esposa, uma família maravilhosa, ainda tem tempo. Mas trabalho na clínica Promedical, das 8 até as 6 da tarde. Depois eu tenho o consultório particular, né? Atualmente, também, terças e quintas, faço consultas gratuitas na Asprev, né, que é a nossa associação lá na 19 de fevereiro, na nossa associação. Certo. E também atendo o público da Colônia dos Pescadores, né, da Z1, ali na 19 de fevereiro também. Ilha, né? Às quartas e sextas à tarde. Quartas de manhã até às 10, 8 às 10 e sexta de tarde das 2 às 3h30, mais ou menos. O resto mais 90% na clínica mesmo. Entendi. Que legal. Doutor, assim, foi um prazer conversar com o senhor. Ótimo. Obrigada pelos esclarecimentos. Todo mesmo, muito obrigado pela participação, pela oportunidade. E ao público interessado, sempre procure, não deixe as coisas acontecerem até chegar ao pior. Né? Independente da sua patologia, Covid ou hipertensão, fumantes, Claro. pode procurar na 19 de fevereiro, na Asprev, na Colônia dos Pescadores. Quem quiser se inscrever no grupo tabagismo, em breve faremos aqueles grupos à noite. Estamos à disposição. Que ótimo, doutor. Que ótimo. Muito obrigada. A gente sempre encerra o programa com uma frase. Vamos, que é pra frente que se anda.